formei na segunda formatura que a geografia teve aí. Mas eu fui da segunda turma. Tá. Então tá certo. Foi junto com o Gilberto. O Gilberto foi meu veterano, ele foi da primeira turma. Isso. Ah, então tá. Porque vocês sempre estavam juntos, eu pensei que estavam na mesma turma também. É isso aí. A gente misturava todo mundo, né? A geografia era. As turmas, você não sabia quem era a primeira, a segunda, a terceira. Andava todo mundo junto. Isso. E eu acabei Então, formando com eles, por isso que fica parecendo cara da primeira. bacana. Então, essa disciplina é a primeira vez que eu estou lecionando, na verdade, porque o professor André saiu para pós-doutorado, né? E aí eu assumi, eu tive que largar uma minha, que eu pegaria no primeiro período, para pegar essa aqui, além das duas do mestrado, sendo que uma do mestrado eu tive que cancelar, porque eu tive doente, né? E agora estou assumindo ela, mais a obrigatória do período. Então a gente está com serviço, não vou falar muito, não, a gente não pode reclamar. Mas agradeço aí a sua disponibilidade e antes que você comece, eu faria até uma pergunta provocativa, né? Porque a eles foram apresentados aquela hierarquia de unidades de paisagem do Bertrand, e como a disciplina se chama Domínios Morfoclimáticos, embora seja do espaço brasileiro, e você vai falar hoje sobre um continente gelado, perguntaria, nesse continente gelado, zona polar, haveria mais de um domínio ou seria um mesmo domínio? É uma monotonia única paisagística ou é uma ignorância da minha parte? Até mesmo para que você possa enquadrar na sua apresentação e, de repente, a gente fugir um pouco da ideia de Brasil e pensar que domínios morfoclimáticos é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A América Latina está inserida também nisso. E o continente antártico, que embora não seja de domínio de um único país, né? É um conjunto, acho, se não me engano, de 12 países, mas você pode falar melhor, que você conhece mais até em loco, né? Não, bacana demais. É exatamente isso, né? Quando a gente trata os domínios, um primeiro erro é achar que é algo exclusivo a esse recorte, né? Com o qual ele foi apresentado, que é o território brasileiro. Na verdade, é sempre um exercício de você tentar compartimentar a paisagem e enxergar unidades homogêneas, territórios marcados pela junção desses fatores, né, que são os mais diversos possíveis. E a Antártica não foge disso. A Antártica, a gente tem uma visão, né, de que vai encontrar uma paisagem branca, dominada por gelo, e a gente encontra dentro, né, obviamente, de um espectro marcado aí pelos climas polares e subpolares, uma diversidade gigantesca de paisagens. E aí eu tentei trazer isso, inclusive isso que eu vou mostrar, né, para vocês, baseado um pouco no que a gente faz lá, que é o estudo de solos. Então, dentro dos solos, a partir dos solos, na verdade, para os outros componentes, a gente enxerga diversos domínios de paisagem na Antártica. E a gente poderia usar até a mesma expressão que o Tricá usou, depois o Aziz Absaber, né, incorporou aqui no Brasil, domínios morfoclimáticos, porque eles têm uma relação com esses gradientes climáticos e com a morfologia, né, ou seja, as formas do terreno que elas adquirem a partir desses domínios climáticos. Então, a resposta é sim, a Antártica ela é extremamente diversa em paisagem. Eu também tinha essa impressão de que a gente ia encontrar uma monotoneidade lá, e é completamente... É tão engraçado que dentro de uma ilha você consegue compartimentar, obviamente que respeitando aí determinadas escalas, né, dentro daquela lógica que vocês viram aí do Bertrand, e resgatando os trabalhos dos russos, né, do Xochava e a turma aí, você consegue compartimentar as paisagens de uma ilha, né? Eu trouxe, inclusive, um exemplo nesse sentido. Mas, com certeza, é bem diferente. Bem diferente. E é isso. Podemos começar? O que você acha? Podemos começar. Acho que já deu coro aí, já temos 28, 29, chegando mais gente. Então, beleza. Boa tarde para quem está chegando agora.
apresentando o nosso professor Fábio. É a primeira vez que eu estou retribuindo o convite dele, porque ele já me fez um convite quando ele era professor do Cefet, o FOP. Isso, do Instituto Federal, né? Participando de um concurso de climatologia. E eu participei, até mesmo o professor Fúvio, que hoje não está mais em Ouro Preto, mas está em Governador Valadares, passou. E com o tempo o Fábio saiu do Cefet, o IFET, né? E foi para o UFMG trabalhar aí, né? O Fábio, engraçado que a história dele, assim, ele vai para o UFV, vem para o Ouro Preto e volta para as origens, que é Belo Horizonte, porque Isso. é Belo Horizontino, né? A reza da mamãe ajudou muito nesse processo. Para voltar, né? Para voltar. Toda mãe que é debaixo da asa conseguiu, né? Mas de vez em quando ele dá pode-se dizer, uma escapada por um continente gelado, né? E hoje vai apresentar para vocês, dentro do contexto de domínios, né? Esse continente a partir dessa perspectiva teórica que a geografia apresenta, né? Uma das geografias, que é a chamada geografia física, da compartimentação da paisagem em unidades, né? Então, com a palavra, eu sou Fábio, ex-aluno, como vocês já ouviram, segunda turma da UFMG, né? E também não deixa de ser um espelho para vocês, né? Porque todo esforço vale. Olha só o exemplo, menino bonito. Eu não cheguei a dar aula para ele, não. Eu cheguei, ele estava se formando. Você estava formando, né, quando você entrou. Prova de banca. A minha prova de aula ele assistiu. Eu tenho certeza que ele deve se lembrar. Isso. Lembro demais. Eu que agradeço, Edson. Agradeço você, agradeço todo mundo que tá assistindo, né, seus alunos, suas alunas. É um prazer enorme, assim, né, aceitar esse convite de coração, porque Viçosa é a base da minha formação, né, acadêmica. Quando eu fiz a geografia aí, fiz o curso, licenciatura em geografia, eu não cheguei a fazer o bacharelado, fiz só licenciatura, só não, né, muito pelo contrário. Já tinha na graduação a certeza de que eu tinha o interesse em ser professor e segui esse caminho, e hoje, como disse o Edson, retornei para Belo Horizonte, né? Estou aqui na UFMG, esse ano fez 10 anos que eu estou aqui como professor da UFMG. Passa rápido demais. E aí, como o Edson disse, né, a proposta é que eu fale um pouco da Antártica para vocês. Na verdade, o Centro de Estudos da Antártica, ao qual eu sou vinculado, é aí, né? É o Terra-Antá, ligado ao Departamento de Solos, é o próprio Departamento de Geografia, né? Tem professores aí também que participam lá. O próprio André fez a tese de doutorado dele lá na Antártica também. E o que eu trouxe é um pouco dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês, né? Até para motivá-los e animá-los também a estudar esses ambientes, não só a Antártica, como muitos outros, né? E, de repente, numa segunda oportunidade aí, eu vou combinar com o Edson, eu volto para falar do quadrilátero ferrífero, que é outro domínio interessantíssimo que a gente tem aqui em Minas Gerais, tá? Então é um prazer enorme e estou aqui com a maior satisfação. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e aí eu vou me basear nela. Como eu estou na roça, a internet aqui não é muito boa, então se eventualmente tiver algum problema de conexão, aí vocês, por favor, me avisem, de repente o Edson me avisa pelo WhatsApp, tá bom? Mas eu acho que deve dar tudo certinho. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Então, beleza. Então, boa tarde para todas e todos, né? Como eu disse, é um prazer. A ideia é falar da Antártica, né? E já começa pelo nome, né? Antártida ou Antártica. Não dá para dizer que tem um nome correto, mas cientificamente a gente usa Antártica, porque significa antiártico, oposto ao Ártico, e o Antártida vem da tradução do espanhol, tá? Então, os dois estão corretos, mas a gente cientificamente utiliza mais o termo Antártica. Eu chamo Antártica, né, isso é uma frase emprestada de muitos outros colegas, de o continente de superlativos, porque ela é grandiosa em muitos sentidos e é disso que eu quero falar com vocês, né? Então, a gente vai falar da Antártica enquanto esse continente e verticalizar um pouco nas áreas que nós temos conhecimento.
Porque uma outra questão importante sobre a Antártica é que ela é gigantesca, né? E ir lá não significa conhecê-la completamente. A gente conhece pedacinhos dela e já encontra, né, uma série de diversidade dentro desses pedaços. Então, por que o continente dos superlativos, né? Ela é o mais frio, o mais seco, o mais isolado, né? O que tem a maior quantidade de água doce no mundo. Então, ela tem uma série de destacamentos aí, né? Em relação, embora seja o menos habitado, então ela tem uma série de destacamentos, embora seja também um dos menos conhecidos. Mais ou menos são 14 milhões de quilômetros quadrados, né? E desses 14 milhões de quilômetros quadrados, a gente só tem entre 2% e 3% de áreas livres de gelo. O que significa isso? São áreas que durante o verão têm a sua superfície exposta em função do descongelamento. Então, todo o restante, né, grande parte dessa área aqui, ó, no interior da Antártica, nenhum pedacinho de rocha aparece, ela está completamente coberta por gelo, um gelo que pode chegar a mais de 5 quilômetros de espessura, né? Então a gente tem aqui uma área em que todas as estações que ficam nesse setor interior aqui, elas ficam sobre o gelo. Mas nas bordas, nesses quadradinhos que estão mostrando aqui, algumas áreas são, né, expostas, e são essas as áreas principais que nós estudamos, as suas paisagens, os seus solos, os seus relevos, né? Então, são essas as áreas que a gente chama de livre de gelo, porque no verão esse gelo recua e essas áreas ficam expostas. O Brasil, ele embora estude, né, áreas diversificadas e tudo, ele tem uma concentração de estudos num arquipélago de ilhas que fica no que nós chamamos de subantártica. Por quê? Porque é chegando, né, nessa pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, desse nariz aqui a gente chama de Península Antártica, e esse conjunto de ilhas, que é o arquipélago Shetlands do Sul, ele fica bem nessa pontinha aqui, tá? Então são todas essas ilhas aqui, e aqui é que a gente tem uma grande concentração dos estudos brasileiros. Também temos estações de diversos outros países, China, Coreia, Argentina, vários outros países também têm estação nesse arquipélago. Talvez seja uma das áreas mais densamente povoadas da Antártica, sejam essas ilhas, né? Essa daqui, inclusive, é um vulcão que entrou, a última erupção foi na década de 70, que é a Ilha Deception, tem uma estação da Espanha lá. Então, essa pontinha aqui é uma pontinha bastante conhecida, mas é óbvio, né, que você tem estação ao redor de outros pontos, né? A Americana, por exemplo, chega a ter uma estação aqui, né, a Scott, e tem uma outra estação aqui nessa borda, e mais algumas outras. Então, os países, eles vão montando aqueles que são signatários do Tratado Antártico, ou seja, que assinaram um acordo de cooperação internacional para poder desenvolver atividade de pesquisa lá, eles podem ter suas estações. A do Brasil, ela está nessa ilha aqui, ó, que é a Ilha Rei Jorge, nessa pontinha aqui, que é chamada de Península Keller. Essa é a foto nova, né, da estação. É a nova estação, ela foi inaugurada há pouco tempo, né? Aqui era a estação antiga, né? Aí eles reconstruíram e fizeram essa estação nova aqui. Então, do ponto de vista, né, das áreas que nós mais visitamos, são as áreas no entorno aí, né, desse arquipélago da Shetlands do Sul. Mas a gente consegue, de vez em quando, acessar outras áreas com parcerias internacionais, né? Porque depende muito de onde tem uma estação do seu país para dizer onde você consegue chegar, tá? Bom, o que a gente encontra livre de gelo, exposto na Antártica hoje, é o reflexo da redução dessa calota polar que vem acontecendo desde o último máximo glacial. Então, aproximadamente no pico do último máximo glacial, 19.500 anos atrás, aqui o hemisfério norte estava todo coberto de gelo, e hoje esse é o cenário que a gente tem lá, né? Então, muitos países, Noruega, que a gente, Dinamarca, Canadá, eles estavam cobertos de gelo, né? A Antártica, aqui no Polo Sul, estava completamente coberta, e hoje o que a gente tem é a massa de gelo ocupando essa área durante o inverno.
Então aqui está o gelo marinho, né? O mar fica congelado nessas áreas aqui, e no verão esse gelo marinho recua e vai expor, né, algumas áreas da Antártica, como eu disse para vocês. Então, a gente pode dizer que tudo que a gente estuda lá foi exposto, né, do último máximo glacial para cá. Então é como se tivesse um instante zero, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem isso. Quando essa última glaciação afetou embora a nossa temperatura possa ter abaixado, a gente não teve uma cobertura de gelo sobre o território brasileiro, né? A gente já era um país situado no domínio intertropical e assim permaneceu. Mas na Antártica não, a Antártica ficou completamente coberta. Então as áreas que a gente visita são áreas que há mais ou menos, vamos dizer assim, 5, 6 mil anos, elas foram expostas. Então é como se a gente começasse a contar a história dessas paisagens há 6 mil anos, né? E aí você tem uma área que ainda não foi exposta, que está completamente coberta por esse gelo, como eu disse para vocês, e as áreas que são expostas, né, no verão, que o gelo descongela e elas são expostas no verão. Dentro dessas áreas expostas, que são essas áreas livres de gelo que a gente estuda, a gente tem uma diversidade, e aí já começa essa compartimentação, que são esses ambientes que nós chamamos de polares não glaciais, né? Então, se está completamente coberto de gelo, a gente não vê a superfície, você anda sobre o gelo, é um ambiente glacial. E a gente tem a glaciologia para estudar isso, né? Agora, se ela expõe a superfície, porque esse gelo recua, então a gente tem um ambiente que a gente chama de não glacial, no entanto, ele também é polar, ele também está influenciado pelos climas polares. Aí a gente tem basicamente 3. O primeiro é o que a gente chama de ambientes pró-glaciais. O critério para você definir um ambiente pró-glacial é locacional, ou seja, é todo o conjunto de áreas que são influenciadas pela borda da geleira. Então, a geleira ela se movimenta, né? E ela está trazendo material de dentro para fora. Então, todas as áreas na borda de uma geleira, então aqui eu tenho uma geleira, tudo que está na borda, imediatamente após o fim da geleira, é chamado de ambiente pró-glacial e é influenciado pelos processos de avanço e recuo dessa geleira. Então, se a geleira avança, isso fica coberto, se ela recua, isso fica exposto, tá? E tudo isso vai definir nesse ambiente. O outro ambiente é um ambiente que a gente chama de paraglacial. O paraglacial já é uma situação transitória. É uma área que estava congelada e que está demonstrando características, né, de transição para o próximo que a gente vai ver, que é uma área que descongela. Então, não existe uma definição assim, essa área aqui é uma área em que eu tenho pró-glacial, essa área é o para, aquela área ali é o próximo, que eu vou mostrar para vocês, que é o periglacial. O paraglacial, a gente observa elementos que indicam que aquela paisagem, mesmo sendo pró-glacial, está começando a transitar, né? A geleira está recuando e não está avançando mais, então aquela área não vai ficar mais afetada pela geleira, e aquelas características, né, que indicam que aquela área está descongelando, elas estão começando a aparecer. Então, é um sistema de transição, tá? A gente diz que a glaciação ela está recuando, então a geleira está recuando, e esse ambiente está se adaptando a uma nova condição. Que condição é essa? O ambiente periglacial, que é um ambiente situado em um clima polar a subpolar, que tem formas típicas, solos, tem uma organização dos constituintes físicos da sua paisagem típica, né? Formas e processos característicos dele, e principalmente por causa da dinâmica de congelamento e descongelamento da água. Então, enquanto o paraglacial ele fica permanentemente, geralmente congelado, influenciado pela geleira, o periglacial na outra ponta, ele não tem mais a geleira sobre ele, né? Mas ele tem depósitos de neve. Então, no inverno, você tem bancos de neve que se formam porque você tem a precipitação na forma de neve. No verão, essa neve derrete. Então, ele já é um ambiente que não está afetado pelo manto de gelo,
mas ele está afetado, né, pela dinâmica de congelamento e descongelamento da água. E esse é o principal ambiente que a gente estuda na Antártica. Então, quando a gente vai para a Antártica, normalmente a gente vai para áreas que estão, né, aí já desde esses 4.000 anos, 5.000 anos, como eu falei para vocês, em torno disso, o gelo já recuou, não avançou mais, mas ela fica submetida a congela, descongela, em função da variação aí das estações do ano. E criam formas, processos, materiais típicos, e a gente identificando isso, a gente chama isso de periglacial. E esses três ambientes, pró-glacial, na borda da geleira, influenciado por ela, para e peri, eles conversam entre si, né? Porque o que acontece quando você vai tendo um processo de deglaciação, de descongelamento? A paisagem glacial, né, que está lá debaixo da geleira, essa paisagem que está escondida pelo gelo, né? Na verdade, o gelo faz parte dela, um componente dela, vai transicionando, né? Dentro daquele contexto que eu falei para vocês, do pró-glacial, passa pelo paraglacial até chegar no periglacial. Se continuar esquentando, isso pode virar uma paisagem típica de clima temperado. Então, você pode ter uma trajetória, né, até um clima temperado, né, em um conjunto aí de outros elementos típicos, a partir do processo de deglaciação de uma paisagem que foi glacial. É o que aconteceu quando aquele manto de gelo recuou do último máximo glacial, expôs ali o norte do Canadá, Dinamarca, Noruega. Você vai chegar lá hoje, você vai encontrar áreas temperadas, mas que expressam formas, materiais, processos antigos do momento em que ela foi periglacial, tá? Ou não, você pode ter uma retomada da glaciação e ela se torna uma paisagem glacial de novo, a geleira avança e cobre tudo, dentro aí da dinâmica, né, climática do planeta, enfim. Então, é só para mostrar que já dentro dessa perspectiva a gente consegue separar, né, em diferentes contextos para explicar qual momento você está vivendo, né, daquela paisagem que você está estudando. E, dentro da nossa perspectiva, do que a gente estuda lá, a gente acredita que essa transição entre o glacial, pró-glacial, o paraglacial para o peri, né, na medida em que a gente está ganhando um pouquinho mais de temperatura, a gente tem um aumento da taxa de pedogênese, que é essa setinha vermelha aqui. Então, o que significa isso? Significa que nessa transição em que a geleira está recuando e você está começando a fazer com que o clima se torne preponderantemente um clima que responda por esses momentos em que está tudo congelado, depois está tudo descongelado, a formação de solos se intensifica. E essa formação de solos é o que nós usamos como indicador, então, de evolução dessas paisagens. Então, nós estudamos os solos na Antártica para expressar em que contexto de paisagem, evolutivo de paisagem nós estamos. Então, por isso que os solos são tão importantes para nós, né? Eles são indicadores de evolução da paisagem e também estratificadores delas. Porque é com base nos tipos de solos e na associação com o relevo, como eu vou mostrar para vocês, com a vegetação, com os outros componentes, é que a gente enxerga as unidades de paisagem, tá? Então, eu escolhi apresentar para vocês essa forma como nós identificamos essas unidades de paisagem na Antártica a partir, né, desse diálogo que a gente faz entre solo e paisagem. Então, a partir do solo, o solo é um produto dessa paisagem, mas a partir dele é que nós tentamos, né? Poderíamos fazer isso com relevo, poderíamos fazer isso com a vegetação, do ponto de vista biogeográfico, né? É apenas uma escolha. Então, nós dialogamos com o solo para que o solo nos conte sobre aquela paisagem, né, da qual ele faz parte, tá? E eu vou apresentar para vocês um pouco da Antártica e da sua diversidade de paisagens, considerando os fatores de formação do solo, né, como componentes físico-naturais. Então, esse vai ser o nosso exercício aqui hoje. Então, vamos começar pelo clima, né? Primeira coisa é isso. O clima define na Antártica sistemas muito distintos. Tá aí o professor Edson, né, professor da área, e já é um
primeiro elemento para quebrar um paradigma, né? A Antártica tem vários tipos dentro, né, de subsistemas desses subglaciais e glaciais, vamos dizer, de climas regionais. Então, a gente tem desde, né, de uma Antártica muito mais fria a uma Antártica menos fria, vamos dizer assim. Dentro relativizando, né, a gente encontra, por exemplo, na Antártica Marítima, onde o Brasil tem estação, temperaturas que variam de mais 12 a menos 12, né? Muito diferente do platô do manto de gelo no interior, que a temperatura varia de menos 15 a menos 16, né? Então, é muito interessante a gente pensar na Antártica sempre como uma área fria, mas uma área que pode ser mais e menos fria. Sempre como uma área seca, mas uma área que pode ser mais e menos seca. Você tem lugar que chove entre 200 e 1.000 milímetros na Antártica, mas não é necessariamente chuva líquida. Acontece também. No verão, por exemplo, a gente toma muita chuva lá, né? Chuva líquida. Mas, muitas vezes, o que tem é uma precipitação na forma de neve. Então, esse gradiente climático que experimenta a Antártica aí, né, do seu interior para a sua zona marítima, ele define uma série de contextos e os solos contam um pouco dessas histórias, né? Então, olhando para a Antártica no inverno e olhando para a Antártica no verão, a gente vai ver que próximo da temperatura aqui de descongelamento da água, só essas áreas que eu falei para vocês, ó, essas bordinhas aqui é que chegam. Então, nessas áreas aqui é que a gente vai para poder, né, observar, principalmente aqui, como eu disse, essa ponta, essas áreas em que o descongelamento da água expõe materiais, tá? E, pegando esse setor aí, a gente poderia pensar, né, em dois grandes compartimentos. Uma Antártica mais úmida, nessa ponta aqui, e menos fria. E quando eu falo mais úmido, sempre relativizem, né? É um mais úmido que para nós aqui é muito seco. Mas para a Antártica aquilo é úmido, né? E aqui nesse setor, onde a gente tem alguns trabalhos, que é muito mais seco, é um clima desértico, né? Então eu vou pegar esse gradiente climático regional saindo da Antártica Marítima, aqui das Shetlands, até Ellsworth, que é uma cadeia de montanhas que tem aqui dentro, só para poder expressar isso para vocês, que apenas nessa zona aqui a gente tem um gradiente climático que se expressa através dos solos muito interessante. Então, eu pego os solos dessa área aqui, são solos que, se eu comparar com os solos aqui do Brasil, eles são muito pouco desenvolvidos. Mas se eu colocar isso dentro da Antártica, para os solos da Antártica, eles são muito desenvolvidos no contexto antártico, né? Então, esses pedregulhos aqui, olha a quantidade de cascalho que a gente tem no solo, são solos bastante desenvolvidos. Por quê? Porque estão na zona mais úmida da Antártica, vamos dizer assim, onde eu tenho precipitação, né? Eu tenho descongelamento, onde eu tenho temperaturas que acima de 0 graus durante o verão, né? Se eu passo para esse setor aqui, ó, já chegando no final da península, eu já estou num contexto do que nós chamamos de semideserto polar. Aí já tem muito pouca água no estado líquido, mesmo no verão, né? E os solos expressam isso. A gente tem muito pavimento pedregoso, desértico nessas áreas, porque o vento leva aqui, ó, nessas superfícies, venta demais. Então o vento leva as partículas finas e vai abandonando as partículas grossas. Então, aqueles solos lá do úmido, eles têm mais argila, né? Esses aqui têm menos argila. E se eu vou um pouquinho mais para o interior ainda, aí piora ainda mais, fica ainda mais seco. E aí eu estou num ambiente típico de deserto polar. Começa a ter, inclusive, se vocês olharem as manchinhas brancas aqui, tá vendo? Isso é sal. Começa a ter processo de precipitação de sal no solo, né? Tem uma outra foto aqui, olha isso. Está formando sal num pouco de água, um pouquinho de água que empoçou no estado líquido, ela já está formando sal. Por quê? Porque o ambiente é tão seco, né, que você tem a precipitação de sal como um dos processos principais. Então é como se os solos, né, indo dessa ponta aqui até o interior aqui, fossem expressando esse gradiente climático regional. Aí a gente pode ter que pegar também a influência do clima para pensar essas diferenças locais, né? E essas diferenças locais, uma das principais coisas para poder estudá-la é o permafrost e a camada ativa. O que é isso? Quando a gente pega os solos da Antártica, né, e aqui eu estou perto da estação brasileira,
A gente observa que tem uma parte dele, que é uma parte que tem nós temos uma expressão para chamar isso, é um pedoclima característico, né, por uma temperatura que fica abaixo de 0 graus, pelo menos por 2 anos. É isso que define o que nós chamamos de permafrost. Então, o permafrost ele não é um horizonte de solo congelado, porque você pode ter um permafrost seco, sem gelo. Esse daqui tem gelo, né? Então, esse daqui, ó, esse aqui são partículas de gelo. Ele é uma condição térmica, né, em que uma camada de solo permanece sob temperatura igual ou inferior a zero por pelo menos 2 anos consecutivos. Então, quando a gente acha isso, a gente abre o perfil e vai medindo temperatura. Se a gente chega numa determinada profundidade e a camada ela está antes, né, de 1 metro de profundidade, a camada está abaixo de 0 graus, mesmo no verão, que ela já deveria ter descongelado, a gente identifica ali um permafrost. E o nome daquela camada que descongela durante o verão é a camada ativa. Então, o que acontece? Essa camada aqui, ela congela, descongela, congela, descongela. Isso vai gerar uma série de processos de movimentação de materiais, enquanto essa camada aqui, ela permanece abaixo de 0 graus, mesmo no verão. É como se a gente tivesse uma descontinuidade térmica que vai significar também uma descontinuidade de comportamento da água, nutrientes, vários outros atributos que vão influenciar a paisagem. Então, se existir permafrost num determinado lugar, significa que aquele permafrost vai influenciar como a paisagem evolui, né? Inclusive formando, por causa desses processos de congela, descongela, congela, descongela, alguns relevos específicos, como eu vou mostrar para vocês, tá? De toda maneira, o que a gente faz? Uma das coisas que a gente faz lá é monitorar esses permafrosts. Então, são instalados sensores nos solos e ficam lá monitorando temperatura e umidade ao longo de anos. Tem mais de 20 anos, né, que o núcleo Terra está. Vocês já devem ter tido aula com o professor Carlos Schaefer, com o professor Márcio, com o professor Eupídio, né? Foi o professor Carlos que fundou o Terra e todo esse grupo aí de professores do Departamento de Solos faz parte. Há 20 anos, né, eles estão monitorando esses solos para ver o comportamento desse permafrost, sobretudo diante aí, né, de possíveis cenários de que esse permafrost pode estar cada vez mais profundo. Então, a hipótese inicial do trabalho foi essa, e o trabalho se orientou nesse sentido. E esse tipo de comportamento térmico do solo, ele desenha aí diferentes tipos de paisagem, porque a maneira como o solo se comporta, né, se ele congela ou descongela, vai influenciar no relevo, vai influenciar na vegetação, vai influenciar até nas próprias trocas que existem entre solo e atmosfera. Então, nessa escala, né, climática local, né, a gente tem esses aspectos. Aqui é só um trabalho mostrando a medição da temperatura em profundidade de uma área cheia de cascalhos, né? Eu vou mostrar isso mais para frente com mais detalhe. Isso daqui não foi feito, né? Embora eu tenha colocado essa pazinha aqui, esse solo aqui, ele separou os materiais finos que estão aqui no meio, as argilas e os siltes, dos materiais grossos que estão aqui na borda, que é esses cascalhos aqui, naturalmente. Então, quando você vai congela, descongela, congela, descongela, os grossos e finos vão se separando. Então, você vai empurrando os grossos para a borda, os cascalhos, e mantendo os finos no meio, né? É um solo com padrão. Ele tem um padrão geométrico de superfície por causa daquele comportamento do permafrost, né? E aqui a gente tem a medição de temperatura e comportamento de dias de descongelamento, mostrando que as trocas entre atmosfera e solo, né, no verão, nessa zona de cascalho, fazem com que isso daqui descongele muito mais rápido do que na parte fina aqui, né? O que significa o quê? Que a variação de temperatura aqui nas partículas grossas é maior do que aqui na areia, no silt, na argila, né? O silt, a argila, essas partículas mais finas, têm uma atmosfera no solo em poros menores, ela consegue manter a temperatura por mais tempo, né? Então ela descongela menos rápido. Bom, aí se a gente for, né, então falando do clima, assim, desses gradientes que vão desde do regional ao local.
Se a gente colocar mais um ingrediente nessa diversidade de paisagem, que é o material de origem desses solos, na verdade, os substratos geológicos, essa história fica mais emocionante ainda. Então, eu peguei aquela mesma sequência, né? Aqui está Shetlands, onde tem Estação Brasileira, a Península, até chegar naquela cadeia de montanhas. Só nesse pedacinho aqui, né? Já tem uma diversidade geológica enorme. Aqui, por exemplo, predominam rochas ígneas. Aqui eu encontro tanto rochas ígneas quanto sedimentares. E quando eu chego nessa cadeia de montanhas lá no interior, rochas metamórficas. Aí eu tenho fotografia para mostrar para vocês. Então aqui são rochas ígneas, principalmente, né, andesitos. Aqui são rochas sedimentares. E aqui é lá naquele interior, naquela cadeia de montanhas, são rochas metamórficas. Então a Antártica, como nós aqui, também tem vários tipos de rocha associado a uma evolução, né, desse continente e aos diversos momentos em que depositaram-se materiais em bacias e formaram-se rochas sedimentares, formaram-se cadeias de montanha e essas rochas sedimentares foram metamorfizadas, outros momentos em que a gente teve atividades vulcânicas com extrusão ou não de magma e formaram-se rochas ígneas, né? Então, a Antártica também é geologicamente muito diversificada. E se não bastasse a gente ter rochas diversificadas, a gente ainda tem os processos sedimentares formando, né, ambientes com vários tipos de sedimentos. Então, olha só para vocês terem ideia da riqueza. A gente tem sedimento glaciogênico, que é aquele sedimento que a geleira transporta. Então, olha a geleira lá no fundo. Está cheio de sedimento sendo transportado por essa geleira, né? Ela está empurrando lá na base dela pedacinho de rocha que está lá em cima aqui para baixo. Como é que a gente sabe disso? Quando você chega na borda da geleira, você vê esses pedaços de rocha que ela está erodindo internamente, sendo cuspidos para fora, né? Mas a gente tem sedimento de encosta, né? Movimentos de massa, todos esses processos que a gente estuda aqui, a gente encontra lá. Sedimentos em lagos, sedimentos em terraços marinhos e praias formados aí, né, por esse sobe e desce do mar. Então a Antártica experimenta essa diversidade de processos tal como nós aqui, né? E esses sedimentos foram vários tipos de depósitos. Então, a gente não vai entrar no detalhe, mas tem depósitos de morânia, de solifluxão, flúvio glacial e marinhos, né? Basicamente, pensando na Shetlands, você pega, do ponto de vista geológico, é muito interessante, isso aqui é um indicador muito grande do potencial que uma paisagem tem de misturar os materiais que formam as coisas. Se você pegar os afloramentos de rocha nessas ilhas que o Brasil trabalha mais, onde predominam rochas ígneas, você vai achar principalmente duas rochas, que é andesita e basalto. Então são rochas ígneas, são ilhas vulcânicas com andesita e basalto. Eventualmente, na hora que esses vulcões estavam se formando, eles trouxeram rochas sedimentares que estavam no fundo do oceano e você acha rocha sedimentar também. Agora, quando você vai lá na praia e olha para os sedimentos da praia, tem muito cascalho, seixos arredondados, aí tem de todos os tipos de rocha. Significando que aqueles materiais ali podem estar vindo de lugares muito distantes. E às vezes não são pedacinhos de rocha, não. Você pode encontrar uma rocha que é de um lugar a, vamos dizer, 300 quilômetros dali, ou mais, 1.000 quilômetros dali, que é maior que uma casa. Mas você fala, como é que essa rocha veio parar aqui? Lá onde ela estava, aquele pedacinho, né, de rocha, que é do tamanho de uma casa, foi arrancado pelo gelo, que veio num iceberg e se depositou numa ilha. Então os icebergs, né, aquelas massas de gelo que flutuam, estão carregando pedaços de rocha do continente, espalhando por aí. Por isso é que a gente tem uma diversidade litológica enorme nos depósitos de praia da Antártica. Então aqui só para vocês verem a cara aí do andesito, que eu falei para vocês, essa rocha aqui, ó, meio cinza esverdeado, né? E eu posso tanto estudar a evolução da paisagem diretamente sobre esses materiais e os solos associados, como no processo de fragmentação, remobilização e transporte deles. Então a gente vê que tem vários cascalhos aqui, ó, que estão escorrendo aqui na encosta.
e vão parar em diversos ambientes. Então a gente tem, assim, uma diversidade litológica enorme na Antártica, né? Por que não esperar que isso influenciasse na variação das paisagens? Aqui, só para vocês verem, né, um solo sobre o andesito com a cara dele. Aqui, há umas características, né, são muito pedregosos, pouquinho material fino. Os principais minerais que a gente acha é feldspato, piroxênio, né, na argila eu acho esmectita, às vezes algum mineral primário também, um quartzo, um feldspato que vai para lá, e são solos muito férteis, né, eutróficos. A gente também tem solo sobre as rochas sedimentares, aqui são rochas sedimentares, nessas, principalmente aqui, ó, vocês veem os estratos das camadas sedimentares, aqui também dá dando para ver, né? Eles também são pedregosos, é muito típico os solos na Antártica serem muito pedregosos, né, muito cascalhentos. Eles têm um pouquinho mais de terra fina, aqui está a mineralogia que a gente acha, e varia, você tem, dependendo, se a rocha é rica, né, se é uma rocha sedimentar, tipo, uma rocha um pouco mais carbonática, ele é eutrófico, né, então o solo fértil. Se a rocha é pobre, ele é distrófico. Então eles dependem muito, né, os solos se relacionam muito com as propriedades das rochas. Aqui só umas fotos no microscópio para vocês verem esses sedimentos, né? Os pedaços, olha a diversidade de cores, de brilho que a gente vê aqui, né? Então isso são solos vistos aí e marcam muito a ação de um processo que chama crioclastia, né? Você já deve ter estudado isso várias vezes. Quando a água entra numa rocha e congela, ela aumenta o volume. Então ela pressiona a fratura. E a gente tem isso o tempo inteiro nessas áreas periglaciais. Congela, descongela, congela, descongela. Então a rocha quebra toda. Então você vai pegar o solo, um grande processo ali de produção de um solo numa rocha dessa, seja ígnea, sedimental ou metamórfica, é a crioclastia. Crio é gelo. Clastia é pedaço. Então essa quebra que o gelo faz. Congela, descongela, congela, descongela, né? Bom, vou falar de um jeito que a gente entende bem. Coloca uma garrafa de cerveja no congelador e ela estoura, né? É exatamente isso. Então, o gelo aumenta o volume, quando a água passa, né, do líquido para o sólido, e ele vai exercer uma pressão e vai quebrar aquele corpo. Tá bom? Bom, para além de falar de solos, como a gente está falando aqui de paisagem, a gente consegue perceber que essa diversidade litológica ela tem uma influência enorme nessa compartimentação de unidades, né? E eu vou usar como exemplo um estudo que um ex-aluno também aí da geografia, o Davi Lopes, que hoje é professor na Federal do Rio Grande do Norte, ele desenvolveu no doutorado dele. Então, essa ilhazinha que chama Snow, e o Davi estudou essa península, aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, chamado Península Head. E o que ele descobriu? Mapeando os solos e o relevo, ele descobriu que existiam dois ambientes muito distintos, duas unidades muito, muito contrastantes, que era esse setor aqui, ó, daqui desse marrom para lá, desse azul para lá, e desse azul para cá, desse marrom para cá, que dividiam duas unidades de paisagem muito, muito contrastantes, mesmo numa área que tem 1,5 km. Isso aqui é pequenininho. E quem que determinava, neste caso, essas diferenças de paisagem? Era a diversidade litológica. Daqui para cá as rochas eram ígneas, daqui para cá as rochas eram sedimentares. E a forma como elas respondiam a evolução da paisagem era totalmente diferente. Então, elas meio que funcionavam como controladoras dessas unidades, né? É sempre isso. A gente tem que tentar entender, naquele conjunto específico, como se dá a relação entre esses componentes. Naquele ali, o grande controlador eram as rochas. Então, o relevo chegava aqui, alguns tipos de solos paravam de acontecer, alguns tipos de formas de relevo paravam de acontecer e mudavam para outras, completamente diferentes. Por quê? Porque era um contato entre rochas ígneas e rochas sedimentares. Elas respondem de maneira muito distinta, né? Então, o Davi mostrou isso em uma parte lá da tese de doutorado dele. E algumas dessas rochas são tão especiais que elas mudam a história completamente, né? Então, olha só que legal.
Isso é muito, muito interessante. Isso aí talvez seja um dos pontos mais interessantes sobre a Antártica, né, e o que a gente faz lá. Vocês estão vendo essa cor amarela e vermelha aí? Amarelo e vermelho indica o quê do ponto de vista da composição dos materiais? Quem dá cor amarelo e vermelho para os solos? Oxidação do ferro? Oxidação do ferro, isso aí. Agora, como que o ferro pode oxidar no lugar que não é quente e úmido? Porque você não tem água no estado líquido para poder... Como é que o ferro oxida aqui? Vem uma frente que desmonta o mineral que tem ferro, né? Então, a biotita, o anfibólio, o ferro 2. Aí, essa frente passa, essa frente de água passa, vem o ar e oxida, certo? Nesse caso aí, como que eu vou conseguir oxidar se eu não tenho intemperismo químico? Na Antártica, o intemperismo químico é muito fraco. O principal agente é o intemperismo físico, como eu estou dizendo para vocês, a crioclastia. A grande questão é a seguinte: algumas rochas lá, elas são tão especiais que na sua composição, que elas têm um comportamento diferente quando são expostas ao ar, ainda que você não tenha um intemperismo químico. Então, observa só. Aqui são seixos, né, os cascalhos, que estão perto daquele afloramento. A gente percebe que eles estão vermelhos. Quando eu quebro um cascalho desse, ele não é vermelho. Esse vermelho, que a gente vê inclusive aqui também, ó, é só um filme de ferro, é como se fosse uma tinta que eu passei nele, de ferro, que está associado e está saindo desses afloramentos amarelados aqui. Então, o que é isso? Olha só que interessante. A rocha está aqui, ó, essa daqui, acinzentada. Está aqui. Ela tem vários pontinhos, né, que é difícil de ver a olho nu, que quando você olha no microscópio, são esses mineraizinhos aqui, ó, pirita, então sulfeto de ferro. Quando essa rocha é exposta, esse sulfeto de ferro exposto ao ar começa a oxidar. Então repara que a rocha está corroendo, está oxidando toda. E essa oxidação, olha a pirita aqui, ó, aqui ela está bonitinho, como o formato de um cubo, né? Aqui ela já está toda destruída e está liberando quem? Ferro. Você pega, a gente vê direitinho a borda da rocha sendo oxidada aqui, ó. Você pega a pirita, que é um sulfeto de ferro, expõe ao ar, ela vira um sulfato e você libera uma drenagem ácida, você libera uma solução ácida que vai intemperizar a rocha. Então, disso daqui, a rocha vai ficar isso daqui, ó. Ela vai virar uma coisa parecida com uma canga, uma couraça ferruginosa. Olha que coisa maluca. Para você ter couraças ferruginosas, cangas, materiais enriquecidos em ferro, como tem aqui no quadrilátero, é o principal produto do intemperismo químico tropical que a gente encontra aqui no quadrilátero, você precisa de climas quentes e úmidos. Na Antártica, acontece uma coisa super parecida, que não tem nada a ver com o clima quente e úmido. Tem a ver com a simples presença de rochas enriquecidas em sulfetos. Então, o fato dessa rocha estar ali leva à geração de um material que discorda totalmente do clima, onde esse material normalmente é produzido, né? Aqui na região tropical, eu vou produzir esses materiais apodrecidos, ricos em ferro, de rochas, inclusive, que não têm sulfetos. Basta ter ferro na rocha. Começa a intemperizar, vou enriquecendo em ferro, o ferro vai ficando, e gera esse material. Lá, só as rochas ricas em sulfetos, tipo pirita, é que se transformam nesses materiais. Então, é como se fosse um ponto fora da curva. E aí, a paisagem antártica, que é rochas acinzentadas, pretas, esverdeadas, tem pontos amarelados. Começa a ter pontos amarelados, pontos avermelhados. Onde estão esses pontos avermelhados? Em todos os lugares que acontecem essas rochas. Então, esses solos amarelos, né, aí forma um mineral chamado jarosita, são os solos sulfatados da Antártica. E é muito interessante, né, se vocês olharem aqui, aqui é a estação brasileira, fica aqui.
Olha lá, tem uns pontos que são mais amarelados. Aqui a foto de detalhe mostra um deles. Eles são os pontos onde eu tenho o máximo intemperismo químico dos solos. As áreas que os solos são mais desenvolvidos. Junto com isso vem quem? Aí começa a influência na evolução da paisagem. Vem espécies de micro-organismos adaptadas a condições ácidas e ricas em sulfetos. Vem minerais diferentes que você não encontra em outro lugar. Vem uma saída de nutrientes aqui, ó. Então a erosão leva esse material amarelado para cá. Isso é comida. Aqui brota de vida. Você vê baleia, você vê vários organismos que vêm se alimentar desses nutrientes que estão sendo liberados por esse solo. Então você começa a gerar toda uma teia de relações. Determinadas plantas são específicas desses ambientes. Você começa a gerar toda uma teia de relações que nessa escala local te permite dizer que aquilo ali é um fragmento de paisagem, as áreas sulfetadas, porque elas evoluem de maneira diferente das áreas não sulfetadas. E, de novo, quem que é o controle nesse caso aqui? A presença dessa rocha. Então ela precisa estar ali para gerar isso. Aí só umas fotinhas, para vocês verem a pirita no microscópio. Ela parece esse quadradinho aí, é um cubo, né? É aquele ouro de tolo, sabe? Que passa por ouro, aquele cubinho dourado. A foto dos solos, olhando para o microscópio, esses solos amarelos aí, né? Bem temperizados. E esse daí é o trabalho que o Davi publicou lá estudando a Ilha Barton, mostrando que você tem um chapéu de ferro. Aqui está a rocha, olha o que a rocha se transformou. Isso daqui é muito diferente para a Antártica, porque isso aqui é típico de climas quentes e úmidos, mas lá aconteceu. A gente se perguntou, isso não poderia ser de um clima do passado? Será que isso daqui não é de um paleoclima, um momento em que a Antártica foi mais quente, né? A Antártica já teve um clima temperado nela, antes desse pedaço dela separar efetivamente, né, da América do Sul e migrar em direção aos polos. Nesse caso, não, porque a gente consegue perceber o material se formando, né? E aí esse é o trabalho do Davi Lopes, que ele publicou sobre esses horizontes, olha aqui, unusual, né? Esses horizontes que não são comuns, não, são bem diferentes, tá? E só mais uma foto dos pontos, os yellow points da Antártica, os pontos amarelos. Aqui, aquele afloramento que eu mostrei para vocês, né? E a gente começa a brincar com essas coisas, né? Porque aí a gente está interessado nessa perspectiva da geografia de entender o contexto espacial de ocorrência, de associar isso à evolução, né, dessa paisagem. A gente começa a brincar. Então aqui está a Península Keller, né? Esse pedaço aqui, ó. Aqui está a geleira, daqui para trás é gelo. O que a gente fez? A gente começou a usar esses materiais como marcadores do tempo. Por quê? O que a gente pensou? Daqui, se tem uma rocha sulfetada aqui que foi exposta ao ar e oxidou, ela foi exposta há mais tempo do que uma que está aqui, porque o gelo está recuando daqui para cá. Então essa pontinha foi exposta primeiro, né? E a nossa hipótese era, então lá deve estar mais oxidado do que o que está sendo exposto aqui, né? E bateu certinho. Aqui está o material que a gente achou aqui e esse material foi encontrado aqui. Vou mostrar para vocês como é que estão as piritas dele. Olha só. Olha como é que está a pirita lá, mais perto da geleira, que foi exposta há menos tempo. O gelo recuou, né? O gelo está aqui. O gelo estava aqui na frente e essa parte aqui embaixo já estava exposta, né? Olha como é que está a pirita. Bonitinha. Olha como é que está a pirita lá na frente. Toda destruída já e transformada, né, em óxidos de ferro, em sulfeto de ferro, em sulfato de ferro, outros minerais secundários, tá? Então, a gente começa a usar isso como marcadores relativos do tempo, mais velho, mais novo, né? E a brincar com isso. E pode acontecer também em rochas sedimentares, tipo essa daqui, ó. Isso é de rocha sedimentar, mas ele está cheio de sulfeto, então o solo fica amarelo, laranjado, avermelhado. Então, tem sim solos avermelhados, amarelados na Antártica, só nas áreas que acontecem as rochas sulfetadas. Tá bom? Bom, vou avançar, né? Não sei se o Edson vai querer fazer um intervalozinho depois. Vou falar só dos organismos aqui um pouquinho, mas assim, para nós,
o grande marcador de evolução da paisagem na Antártica são os organismos, é a colonização biológica. Então, biogeografia na Antártica é um negócio que a gente é apaixonado, porque ela marca efetivamente que tem uma paisagem se transformando, né? E essas unidades de paisagem lá que a gente faz muito em função da vegetação e da fauna. Então, vamos pensar, quem são os organismos que vivem na Antártica? Óbvio que tem uma biodiversidade muito menor do que aqui, né? Então, vegetação varia desde os líquens e musgos, então vocês estão vendo essas cores nas rochas aqui, ó, são os líquens e aqui os musgos, né? A gente vê, ó, um tapetão de musgos aqui, até um vegetal superior maior que a gente tem lá, que é essa grama. Então, isso daqui, do ponto de vista de vegetação, é o organismo mais desenvolvido da Antártica. É uma grama que chama Deschamps. Então, não tem árvore lá, né? Não tem arbustos. Então, a vegetação desenvolveu bastante, chegou na Deschamps, tá? E da fauna? A fauna tem muitas espécies, né? De lobos, elefantes marinhos, focas, várias espécies, e muitas espécies de aves migratórias, né? Esse daí, por exemplo, é o petrel, gigante, tem a escua e, obviamente, os mais conhecidos e amados, os pinguins. Então, tem muitas aves, né? A Antártica tem uma diversidade enorme de ave. E o que isso tem a ver com geografia, o que isso tem a ver com paisagem, né? A grande questão, além disso, tem os micro-organismos, né, que a gente não pode esquecer deles. Fungos, bactérias. Esse daqui, por exemplo, foi descoberto por um professor da UFMG, que trabalha com fungos lá, professor Luiz Rosa. É um fungo azul. Então, a Antártica tem um fungo lá, que é um fungo azul. Eu falei assim, mas por que esse pessoal está indo lá? Tem uns filmes, né, o povo vai lá e descobre um trem, traz, espalha pelo mundo inteiro. O Luiz, ele fala uma coisa muito interessante. Vamos imaginar que, por causa do derretimento de geleiras, determinados organismos que estão aprisionados nesse gelo, possam ser liberados nos oceanos de novo. Antes que isso aconteça, a gente precisa saber da existência deles. Então, essa bioprospecção de fungos na Antártica, de bactérias, etc., etc., ela não só tem uma aplicação biotecnológica, né? Esse daqui, por exemplo, é utilizado para fazer, estão testando para fazer corante de alimento, porque os corantes de alimentos artificiais fazem mal à saúde, né? Então, eles estão testando tirar o tom de azul desse fungo, que ele é não patogênico, esse fungo não faz mal para o ser humano, até uma diversidade de bactérias para a produção de remédios, né? Por exemplo, descobriram num peixe lá que ele produzia uma substância anti-inflamatória, ele comia perto de um ouriço que soltava um veneno que era muito forte, mas o peixe produzia uma substância anti-inflamatória que era 10 vezes mais forte do que os anti-inflamatórios que a gente conhece. Então, a gente vai, na verdade, né, essas bioprospecções aí são associadas a isso. Além disso, da biotecnologia, tem a própria ecologia, para entender a participação desses organismos, né, que não vemos, mas que estão ali, na evolução da vegetação, do relevo, dos solos, né? Então, a vida, ela participa da paisagem de maneira muito intensa, tal como nós, né? Nós precisamos entender hoje as paisagens antárticas também a partir da nossa ocupação humana, né? Como é que a gente separa esse papel, né, desses organismos? A vegetação, onde ela se estabelece, muda tudo. Então ela coloca matéria orgânica, que é uma coisa super diferente, né? Vocês estão vendo ali um solo que aqui, ó, é tudo cascalho. Aqui para cima é musgo. Então ela está colocando matéria orgânica, criando horizontes orgânicos, estabiliza a superfície, então o vento não consegue retirar mais material quando a vegetação se estabelece. Ela muda as propriedades físicas, químicas dos solos, ela muda aquela história lá do regime térmico do solo, né? Então, se uma área tem vegetação estabelecida, dependendo do tipo de vegetação, o permafrost pode ou não existir. Ela é um indicador disso, né? Então, são vários elementos. E a fauna também, né? Principalmente pensando nas aves, o grande elemento que nós estudamos lá é a deposição eu vou falar chique, né? Essa forma chique de falar. É a deposição de excrementos na formação do guano. Agora, sem meias palavras, é o cocô dos pássaros. Então, a gente vai para lá para estudar
muitos lugares, cocô de pássaro. O que isso tem a ver, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: esses pássaros, eles se alimentam de peixes e outros, né, crustáceos, enfim, e depois voltam para os seus ninhos, nas áreas que eles ocupam, principalmente durante o verão, né, e ali eles defecam. O cocô do pássaro, ele é uma substância que vai reagir com o lugar onde ele foi depositado. Um cocôzinho só não faz história, mas muito, ao longo do tempo, vai criando um depósito de matéria orgânica muito rico em fósforo. Porque o cocô ele é rico em fósforo. E o fósforo ele é um elemento fundamental. Se o intemperismo químico não é capaz de tirar o fósforo das rochas e colocar isso disponível para a vida, todos os organismos desse planeta vivos precisam de fósforo. Então, essa ciclagem do fósforo que é feita por essas aves vai fazer esse papel. Então, a gente tem um processo chamado ornitogênese e fosfatização, que é o processo de geração de grandes depósitos de fosfatos associados aos ninhais. E aí, esses ninhais mudam de lugar. E no que ele muda de lugar e deixou aquele fósforo no outro ponto, aquela área se tornou rica em fósforo, agora ela pode suportar quem? A vegetação. Então, isso muda a paisagem, isso faz a paisagem se transformar, né? Então, a grande questão é o guano, o material associado ao excremento das aves, né? E aí são várias coisas, forma desde crostas nas rochas, essas crostas brancas aqui, até solos, e solos profundos. Então, esse solo aqui, quem que promoveu o intemperismo da rocha? O guano depositado, né? Porque acontece assim, o pássaro deposita o cocô dele. Aquele cocô, os micro-organismos começam a decompor aquela matéria orgânica ali. E aquilo vai gerar acidez. Essa acidez vai intemperizar a rocha. Então a gente tem um ambiente muito específico, né? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. A grande questão da agricultura brasileira hoje, né, além do consumo de água enorme, é o uso de fertilizantes fosfatados. Por quê? Porque a gente tem muito pouco fósforo nos solos tropicais. O fósforo está em pequenas quantidades. Pequeno como, professor? Vamos colocar algo em torno de 1,5 a 5, no máximo, quando o solo tem muito, né, miligramas por decímetro cúbico. Lá eu estou falando de materiais que chegam a ter 10.000 miligramas por decímetro cúbico. Então, meio que a Antártica, essas áreas fosfatizadas, funcionam como os grandes hotspots de alimento para a vida. Inclusive porque esse material depois é erodido também, vai para os oceanos e vai alimentar esses ciclos. Então, a gente precisa preservar esses grandes setores de fósforo. Por quê? Porque, às vezes, a produtividade, as baleias que estão passando pela Bahia, elas se relacionam em algum momento com as áreas fosfatizadas que os pinguins construíram na Antártica, né? Dentro aí dessa cadeia alimentar. E formam-se minerais muito diferentes, com os nomes estranhíssimos: estruvita, taranaquita, né? Apatita de osso. Nosso osso é formado por apatitas. E aqui só para vocês verem que os teores são altíssimos, né? 30% de fósforo, 55% de fósforo, 49%, né? Isso daqui daria um fertilizantes maravilhosos? Sim, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é, sobretudo, a conservação e a preservação dessas áreas, porque elas têm uma importância ecológica fundamental. Aqui só para ver no microscópio de novo, né? E a geografia trabalhando, né? O que a gente faz lá? A gente tenta, então, já que tem esse processo, já que se formam áreas fosfatizadas, a gente, então, tenta fazer essa cronologia da evolução da paisagem a partir da ocupação dos pinguins no passado e no presente. Então, a gente vai marcando, né, e mapeando e espacializando áreas que foram fosfatizadas por ninhais no passado, desde que essas áreas estão sendo expostas, há 5.000 anos, né, e áreas que estão sendo fosfatizadas na atualidade. E tentando entender o papel disso na evolução dessa paisagem.
isso faz com que a gente entenda um modelo de evolução que está representado nesse pequeno diagrama aqui, né? Então, olha que interessante. Eu tenho áreas mais altas que são fosfatizadas pelas aves voadoras e pelas pinguineiras abandonadas. E essas áreas mais altas são as mais vegetadas. Tem mais vegetação nelas. Ah, professor, por que tem mais vegetação? Porque em algum momento os pinguins estiveram aqui, depositaram seus excrementos e depois eles migraram. Eles passaram para níveis aqui dos terraços marinhos. Ué, mas por que eles fizeram isso? Porque a própria superfície está soerguendo. Essas coisas estão todas ligadas. O gelo recua. Porque o gelo recua, ele tira o peso que ele faz em cima da superfície. Depois eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês. O que a superfície faz quando ela não tem mais aquele peso sobre ela? Ela só ergue, ela sobe. No que ela sobe, os sedimentos que estão aqui dentro do mar vão para cima, viram superfície, viram um terraço de sedimentos marinhos. Então os pinguins abandonam essa área, né, e começam a colonizar, porque eles querem ficar perto de quê? Do mar. Então a gente tem linhais mais antigos, mais para o interior, e na medida que a gente vai chegando mais perto do oceano, os linhais mais recentes. Isso também é uma maneira, como isso influencia na vegetação, isso influencia nos solos, isso também gera uma compartimentação da paisagem. Então tem unidades diferentes baseado na dinâmica de colonização das aves. Porque como as aves colonizaram no passado ou recente, muda a vegetação, muda o solo, o relevo também muda. Por exemplo, aqui são terraços. Aqui são superfícies, né, que se estabilizaram porque a vegetação cresceu. Em função do quê? Do fósforo que o pinguim depositou. Então as coisas vão se ligando e vão criando unidades de paisagem, né, que tem uma relação com quem nessa história aqui? Com a colonização biológica. Né? A forma como os pinguins vivem. Eu estou falando de pinguins que são os principais, mas é aves em geral. Edson, eu não sei como é que você faz, você quer dar um tempinho, o pessoal tomar uma água, pode continuar. Eu gostaria de comentar. Vamos lá. Na imagem anterior, o conceito de paisagem, né? O conceito de paisagem hoje, assim, ele nunca pertenceu à geografia, porque nasce nas belas artes, mas foi apropriado pela geografia e hoje não lhe pertence mais, porque a história, as belas artes, outras ciências se reapropriaram. Arqueologia. Exatamente. A paisagem geológica, eu falar análise de paisagem ambiental na geologia, o pessoal só fala que é solo. Não pode ser nada diferente disso. Senão tira o métier dele. Mas é uma reflexão de ordem teórica, porque assim, você viveu um período da sua formação, na qual, logicamente, você foi bombardeado por todas as escolas geográficas. Né? Uhum. E o conceito de paisagem, e aí estamos alunos, estão sendo formados, e logicamente que eles também sofrem esse bombardeio de informação, mas muitas das vezes eles não têm a segurança ou a consciência na qual a ciência se constrói e, logicamente, eles ficam na dúvida em qual posicionamento assumir. E o conceito de paisagem, hoje, ele é tão amplo e diverso que não é mais possível falar assim, que é a paisagem que o Absaber aprendeu lá no início da graduação na USP. Em falar nisso, eles leram um livro, O que é Ser Geógrafo, então eles puderam se aproximar um pouco mais do personagem Aziz Absaber e não o pesquisador. Pergunto isso em função de que hoje a geografia, patinando sobre, né, em todos os aspectos teóricos e metodológicos, a paisagem sempre é vista como uma relação da associação da sociedade com a natureza. E no caso da Antártida, é o extremo impossível de se criar uma aproximação nesse sentido. É mais fácil colonizar a Lua do que colonizar a Antártica, porque se gasta mais dinheiro para voar do que para pegar um navio e ir para a Antártida. Nesse sentido, essa evolução que você apresenta, da transformação da paisagem
física e datada pela ocorrência de vida e a migração dos animais através da biogeografia, mostra uma paisagem que se transforma, que independe da ação humana. Embora a ação humana, nesse momento da sua análise, seja a de mero observador, tentando compreender como aquilo funciona. Está se apropriando cientificamente disso, né? Inclusive, e aí, logicamente, vai ter o chato que vai perguntar: para que estudar a geografia dos animais, por exemplo, a do pinguim, ou para que estudar a geografia das algas? Para saber que tem uma alga azul. E você já deu a resposta. A biotecnologia e a biologia não ficam nessa neura de sempre buscar uma relação com a ação humana. Embora eles saibam que tudo que eles possam produzir pode virar um produto, como você colocou. A água lá é patogênico, ninguém sabe o que é isso. Mas não dá inflamação, não é tão ruim, então pode colorir a alimentação, pode... Então, você já apresentou uma utilidade técnica, científica, de um cara que, com certeza, durante toda a sua vida de pesquisa, né, nunca imaginou que poderia ter encontrado alguma coisa que pudesse ter um potencial de transformação na indústria alimentícia. Né? Mas isso só foi possível porque ele valorizava aquilo que ele buscava e acreditava dentro, logicamente, do arcabouço teórico da ciência. Eu faço essa pontuação porque, assim, logicamente que existem aqueles que fazem a geografia que querem entender essa paisagem intocada, se a gente pode chamar... A Antártica não é intocada no sentido... Muito pelo contrário, tanto que a gente tem colegas lá que estudam arqueologia, né? Pois é, mas no sentido assim, se quer saber alguma coisa dali, mas, logicamente, não é uma intenção puramente científica. Exato. Talvez seja a nossa salvação daqui a alguns milhares de anos, sabe-se lá. Mas é uma paisagem que, de certa maneira, tem que ser compreendida. E, antes que eu me perca, eu coloco isso porque não é só aonde tem ocupação humana que se faz geografia. Né? Exato. Não é. Você até porque, eu vou colocar um exemplo com esse daqui que vocês estão vendo, Edson, se você me permite. Essa área onde os pinguins desenvolvem suas atividades são determinadas como as aspas da Antártica. O que é uma aspa? É uma unidade de proteção internacional. Pensem comigo, por que uma área que o pinguim coloniza esporadicamente é determinada como uma unidade de conservação internacional? O que está por trás disso? Né? Porque se nós, humanos, selecionamos uma área e dizemos aquela área tem que ser protegida, eu tinha um professor que falava isso muito, nada deixa de ser intencional. Existe uma intencionalidade em todas as nossas ações. E essa intencionalidade se relaciona à forma como uma área que não tem gente morando se relaciona com pessoas. Então, de alguma forma, o que vocês estão vendo aí e o que eu estou falando aqui se relaciona com os humanos. Porque se não se relacionasse, por que a gente determina que essa área tem que ser preservada? Por que a gente escolhe uma área e chama ela de área prioritária de preservação internacional, né? Se ela não tivesse nenhuma relação com a nossa vida humana? Né? Eu não estou olhando só para o pinguim. Eu estou olhando para a maneira como o pinguim, na sua história de ocupação daquele contexto, se relaciona com os diversos mecanismos de evolução, né, desse planeta que, num determinado momento, toca a quem? A nós, humanos. Em algum momento, eu estava falando de agricultura, né, as questões relacionadas à agricultura que envolvem aí os fertilizantes e os agrotóxicos, passam pelo conhecimento gerado sobre os sistemas naturais. Afinal de contas, né, se a gente está estudando fósforo, qual é o interesse de entender melhor o comportamento nesse sistema aí, né, que não tem gente? Então vamos colocar, ele não tem e tem, porque
só de colocar isso como uma área de preservação, ele já tem gente, já tem geopolítica inserida nisso, classificando, dizendo o que é essa área. Então não é só morar no lugar, estar lá, eu concordo plenamente, para dizer que aquilo ali é um espaço geográfico que precisa ser... Tem lei, eu não posso chegar ali e dar um chute no pinguim. Por quê? Eu vou ser preso. Vocês entendem que tem um humano nisso? Então não é só ter gente morando. Só o fato de estudar, chamar aquilo ali de uma área fosfatizada já tem uma apropriação científica. Então, eu acho que é por aí que a gente caminha, né? Não sei, Edson, talvez seja um exemplo nesse sentido. Eu faço essa colocação porque muitas das vezes os nossos alunos têm uma insegurança, né, nessa apropriação, muito talvez por pouca compreensão ou o excesso de leitura e sem uma reflexão nesse sentido. Mas antes de eu abrir para os alunos, eu pergunto, Fábio, você vai continuar com a gente às 18h30 ou você vai ficar com a sua turma da UFMG? Eu dou aula hoje às 18, infelizmente. Ah, tá. Então, assim, eles têm aulas às 18h30 com os monitores, que eles têm aula prática, mas, assim, eu abro aqui para os alunos já aproveitarem a presença do Fábio e perguntarem caso ocorra tenha alguma dúvida, pode escrever pelo chat que a gente lê aqui, se não quiser falar. O microfone está à disposição dos senhores. Caleb levantou a mão. Pode falar, Caleb. Caleb conhece uma outra realidade, né? Caleb conhece o Saara. Ah, que legal. Pois é. Então, minha dúvida foi que falou de arqueologia, né? Aí eu queria saber como é que se aplica a arqueologia na Antártida. É muito legal, porque é uma arqueologia dos excluídos da história. Quando você vai na Antártica, você pega os nomes assim, aquela ilha chama Scott, aquela outra ali chama Weddell. São os nomes, normalmente, dos ricos, dos membros da aristocracia inglesa, americana, europeia, que financiavam as expedições. Mas quem efetivamente fazia o navio chegar lá? Né? Era aquela população de operários que estava dentro daqueles navios. E esses operários deixaram suas marcas no continente. E muitos desses operários foram para lá por uma coisa ruim, que era o quê? A caça de foca e de baleia para a produção de óleo. Então, a arqueologia que se faz lá é uma arqueologia histórica desses acampamentos de foqueiros e baleeiros que, ao longo de todo o século XX, ocuparam. As primeiras ocupações da Antártica foram nesse sentido. E é um grupo da UFMG que faz isso, né, o professor Zaranquim. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que estuda sapato. Ela acha resto de sapato na Antártica, e ela construiu a história da Antártica através do sapato, dos fragmentos de sapatos. Descobriram, por exemplo, garrafas. Eles estudam garrafas que são largadas lá. Aí descobriram, por exemplo, que eles tomavam cerveja e que a cerveja não era bebida, era a comida. Uai. Né? Nossa, mas é um negócio que faz sentido. Eu nunca tinha pensado parar para pensar nisso, né? Pois é, muito legal. É muito legal. E só mais uma dúvida, professor. O senhor falou do permafrost, né? Uhum. Tem algum resquício paleontológico no permafrost na Antártida ou não tem? No permafrost, o permafrost está muito próximo à superfície, né? É mais raro de você encontrar alguma coisa tão antiga, porque o permafrost que está ali ele é muito novo. Mas no gelo, aí sim, né? Eles encontram, por exemplo, acharam alguns lagos subterrâneos lá tem muito fóssil, né? Do Cretáceo. Assim, a gente tem áreas lá que você anda. Né? Nossa, muita coisa. É muito fóssil. Tem um grupo brasileiro, que é o grupo do Museu Nacional, que é o Paleoantártico. Só estuda fósseis na Antártica. Eu adoro ir com eles, que aí a gente fica procurando fóssil. Procurar fóssil é muito divertido, né? Nossa. Mas no permafrost em si, não. Mas nas rochas tem muito fóssil. Né? Sobretudo onde acontecem rochas sedimentares do Cretáceo, e no próprio gelo o pessoal já achou alguns vestígios de organismos que não são mais conhecidos.
mas em camadas profundas de gelo. Sim, essa é uma parte que eu quero focar quando assim, eu fazer um mestrado, que eu gosto muito dessa área. É que quando fala de permafrost, né? Normalmente pensa na região da Rússia, um negócio assim, né? Tem Isso. vários vestígios de mamute, outro bicho da megafauna, né? Aí eu queria saber se tinha também na Antártida algum remanescente. Na Antártica não acharam. No permafrost, porque as ilhas, né? Essas ilhas, só mais para o interior, os fósseis que são muito antigos. Então Antes da eles megafauna, são. seria dinossauros, né? Exatamente, é do dinossauro, exatamente. Certo. Nossa, muito obrigado, professor. Opa, Hum, a Carla está perguntando se poderia falar um pouco dos riscos do degelo do permafrost, pensando na liberação dos gases de efeito estufa. é o maior de todos, Carlos. Assim, por quê? O que acontece? Carla, né? Isso. Ô, Carla, é um dos maiores riscos. Na verdade, assim, quando a gente fala de permafrost, solo com permafrost, a gente não se preocupa muito porque a gente não tem no Brasil. Mas 25%, por exemplo, da Rússia são solos congelados. Então a gente tem permafrost no mundo inteiro, não é só na Antártica. Os brasileiros estudam permafrost na Antártica. E qual que é a grande questão? O permafrost ele responde de uma forma muito mais rápida a uma variação, né, na temperatura, a uma anomalia, né, vamos dizer assim, ao longo de alguns anos, de um verão que se torna menor, por exemplo, do que uma calota polar. E quando o permafrost derrete, não é só a perda de água, porque aí você tem, né, água que sai daquele sistema. É também uma grande quantidade de gases que são emitidos, principalmente, e o mais preocupante, o metano. Né? Então tem muito gás que está retido dentro daquela condição térmica ali, e que quando aquilo derrete, ou aquilo sobe a temperatura, aquilo vai para a atmosfera. Então é aquele ciclo de retroalimentação, né? Assim, se você esquenta, você derrete, você libera um gás que pode esquentar mais ainda. Então essa é uma das premissas de estudar permafrost, é tentar entender os impactos da emissão de gases de efeito estufa que estariam acumulados em solos, né? Uma grande quantidade de CO2 também, porque naturalmente na formação desses solos, dessas rochas, esses gases são aprisionados. Então é por aí mesmo. É uma das questões maiores, é o metano, que o pessoal está estudando. Tá? E aí vem a velha e boa discussão das mudanças climáticas. Né? Hoje o que mais sustenta a pesquisa na Antártica é mudança climática. Tanto que e aí você falar que não está tendo mudança climática. Pois é, exatamente. Mesmo que você discorde. Na Antártica é engraçado, né? Porque ao longo desses muitos anos de monitoramento, a gente acha assim que o verão está aumentando. E uma das indicações que já tem surgido é que, na verdade, o inverno está sendo menos rigoroso. São coisas diferentes, né? Os bancos de neve, o congelamento está sendo menos forte. E não a temperatura do verão que está sendo maior. O inverno está menos frio do que ele foi no passado. Isso é uma das coisas que está se observando. Existe um livro que foi lançado em 2016, não tem tradução para o Brasil, Clima e Cultura. Até o Marcelo José fez uma resenha desse livro na revista Ambientes, da UNOeste. E nesse livro é um professor de geografia do Departamento de Geografia da Universidade, eu não sei se é Colômbia, que ele fala que ele dá uma outra perspectiva às mudanças climáticas. Ele coloca a questão cultural, tanto que o livro é Clima e Cultura. Aí ele faz um retroceder na história da humanidade, né? Retrocede a história, mas a história até onde tem conhecimento de populações. Então ele fala dos incas, dos vikings, né, como eles se adaptavam a essas mudanças, né? Os vikings é o exemplo mais assim claro que eu tenho na minha cabeça, em função do Asterix, né, que você tinha lá a ocupação da Groenlândia. Como é que aqueles caras foram até lá? Mas lá estava frio, estava gelo, não é possível. Não, mas a gente esquece que a Groenlândia, o nome Greenland, green vem de verde, né? Terra verde, não é terra branca ou terra de gelo. E então
num período da história, ela foi ocupada. Então, ele coloca uma proposição provocativa que, na verdade, a gente não pode falar em mudança do clima, né? A gente tem que se preocupar em pensar como a nossa espécie humana se adaptou à variabilidade do clima. Então, ele não coloca uma mudança, que o clima está mudando, mas que o clima está dentro do seu contexto de uma variabilidade que ocorre em várias escalas de tempo, né? Escala interdecadal, decadal, secular, e não é muito diferente das escalas geológicas, só que você não vê a escala geológica passar, mas você vê o tempo. E a variabilidade, o tempo você vê, você acompanha. Exato. E aí, quando fala assim que algo vai mudar, causa muito mais impacto do que você falar que estamos no Antropoceno, estamos no Capitoloceno, porque ele não está vendo nada debaixo da terra, ele está vendo para cima. Então, o que balança, ele já treme. Então, é uma colocação diferente no debate, porque foge um pouco da ideia de que o clima hoje é reduzido a um gráfico de regressão linear, Y e X, onde tem uma linha no meio que sobe. Né? Aí você fala, o clima está mudando. Só que a gente tem que ver que recorte é esse da linha. Né? Qual era a geológica que se refere? Qual período da história que se refere? Os últimos 100 anos. Tá, mas se eu botar em 1000 anos, já vivemos um período mais quente do que hoje? Já, lá no Holoceno. Só que a gente não estava lá. Né? Os registros provam que a Terra foi mais quente do que foi hoje. E nem por isso a Terra deixou de existir. O grande medo da questão do debate da espécie da mudança climática é que nós estamos nos vendo não mais como sujeitos da pesquisa, mas como o próprio objeto de análise, na qual corre o risco de extinção. E isso, para mim, justifica esses caras dos Estados Unidos gastarem milhões de dólares para ocupar Marte, Lua. Porque, assim, se esse planeta não me serve, eu vou continuar a minha vida em outro lugar. Exato. Né? É uma tentativa de própria manutenção, não é uma loucura. É uma manutenção da própria espécie humana, que não aceita, de certa medida, a sua própria extinção. Sabemos que vamos morrer enquanto indivíduos, mas não queremos assumir o fato de que podemos deixar de existir enquanto espécie humana. Os dinossauros deixaram de existir. Né? E isso é muito louco na cabeça, acredito que quem estuda biologia, quem faz isso influencia até que a teologia, né? Uhum. É por aí mesmo, né? Eu costumo dizer assim, o gráfico pode dizer que está tudo bem, mas o alimento não está chegando por diversas questões na mesa, mesmo com o gráfico perfeito. Tem um problema aí. Qual que é o recorte efetivo do problema da mudança que nos afeta, né? Então, entre esse debate que você está fazendo, que justifica uma série de ações humanas aí, e que é para ele que a gente tem que ir, né, o Edson? Assim, não, enfim, eu posso até achar que não tem mudança climática acontecendo no planeta, mas eu não posso fugir da discussão sobre o fato de que não está chovendo. Não está chovendo, nós estamos numa seca. Beleza, isso pode não ter mudança climática nenhuma, isso deixou de me afetar se não está chovendo? Então as estratégias humanas, elas precisam se ancorar nisso, né? O que está acontecendo efetivamente com a gente? E não que esse recorte aí da evolução do planeta, como você disse, eu não vivi, né? E se foi quem viveu foi outra pessoa, outro humano, né? Lá no Holoceno estava mais quente, eram outros humanos, né? Agora, e nós? Nós temos que nos adaptar ao quê? Nós temos que tentar, né? Enfim. Parece que tem uma pergunta do Marcos aqui. Posso respondê-la no chat? Pode. Ô, Marcos, a sua pergunta é muito parecida, eu juntaria com a Carla, a segunda pergunta que a Carla fez aqui, sobre essa matéria que saiu no G1, né, dos riscos do permafrost sobre a saúde humana e correlação. Além da questão dos gases que a gente falou, tem um elemento que é isso, assim,
o que efetivamente, vamos pensar para responder já a pergunta da Carla, o que efetivamente em termos de micro-organismos estão ali inativos e que podem ser reativados pelo aumento da temperatura daquele solo? Então, esse projeto aqui do pessoal da UFMG, eles fazem muito isso, eles estudam organismos que estão inativos, vivendo sobre uma condição, e depois eles aumentam a temperatura para ver se esse organismo vai se reproduzir. Aí, além de saber que organismo que é esse, saber se ele é ou não patogênico. Então, coloca outros organismos para ver se ele ataca, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer, né? Deve ter muita coisa que está presa. Bactéria, vírus, né? Agora, o que o professor fala é isso, né? Eu acho muito legal, como eu já disse. É melhor a gente fingir que não existe ou é melhor a gente tentar conhecer isso para que, se numa condição de um permafrost que foi destruído por um aquecimento que afetou aquela área, a gente já tem o remédio para aquele fungo, por exemplo, para aquela bactéria, porque a gente já o conhece, a gente já se anteveu. Essa é a história humana sobre tentar, né, não morrer, como diz antes, não ser extinta. Então, assim, a gente sabe que a gente está destruindo o permafrost. Então, a gente já vai lá e já estuda o que pode causar isso para a gente, para poder criar um remédio para, eventualmente, o problema do permafrost que vai ser destruído por nós. Entendeu? Isso. Ou a gente vai morrer de um jeito ou de outro. Então a gente vai... Enfim. Ô, Fábio, eu gostaria de agradecer. Carla, faz a última pergunta e a gente finaliza. Gente, eu estou muito perguntadeira hoje. Fábio, eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi as condições de deslocamento, de estar lá, sabe? Mais ou menos nesse sentido, assim, da experiência. Ah, legal. Vou finalizar com isso, então. Você sentiu a Mirklink, Fábio? Eu fui no navio com a Mirklink para lá. O Davi fica tirando foto com ele o tempo inteiro. O que a gente faz? Para ir para lá, você vai de avião para o Chile, então você pega o voo da FAB, e no Chile, ou você faz o cruza de avião de novo, eu nunca fiz isso, ou você vai de navio. Então, o navio brasileiro, ele vai, você gasta 4 dias, passa por um lugar que é o lugar do mar mais movimentado do planeta, que chama Drake. No meu caso, eu tomei 11 Dramins, né, para poder passar, porque eu enjoo. Então, você atravessa de navio, e aí o navio vai deixando as pessoas nos lugares, né? E ou você fica hospedado em alguma estação, ou você acampa. No meu caso, eu sempre acampei. Então, é montar a barraca, né? E ficar lá. E todo o resto é a pé. Então, a gente anda, às vezes, 5 quilômetros para coletar uma amostra, né? Então, tudo é a pé. Porque, às vezes, né, se tiver um apoio... E aí você fica na barraca, não toma banho, uma coisa que vocês gostam muito de perguntar. Você volta cheirando Turma da Mônica, porque é lencinho umedecido durante o mês. Faz comida, leva comida. Vocês não ficam na estação? Eu fiquei na estação uma vez só, eu sempre fiquei acampado. A maior parte das vezes... Preferência ou recurso? Hã? É preferência ou falta de recurso? É porque as áreas que tem estação a gente já estudou. Agora a gente tem que ir para áreas novas e não tem estação nas áreas novas. Mas eu gosto muito de acampar. Eu já tive a experiência, gente, que às vezes, na Antártica a gente tem uma frase, né? Só para resumir. Na Antártica tudo pode acontecer, até nada. Então, eu já fiquei 3 dias dentro de uma barraca, porque estava nevando tanto que a gente não podia sair. Então, você fiquei 3 dias parado dentro da barraca, né? A gente leva um monte de filme para ver, fica assistindo filme no computador, né? Usa um gerador lá de energia, porque isso pode acontecer. Eu já tive uma nevasca tão forte que, quando eu acordei, minha barraca estava enterrada. Então, eu abri a barraca e cavei a neve para sair de dentro, porque a gente estava enterrado. Mas isso tudo faz parte Você virou sedimento, literalmente. Exatamente. Eu era o fragmento que estava enterrado. Então, isso tudo é divertido, porque isso tudo faz parte, né, desse processo. E frio, muito frio. Mas isso. Você tem noção de quantos você já pegou de negativo? O menos que eu já peguei de negativo foi menos 19, no verão, né? Então,
no Mas verão, por 20 aqui o pessoal bate queixo em Salvador, mas de menos. menos 19. Oi, Marilton, Lucas. pode falar, Lucas. Não sei se o Lucas ouviu. Eu e Muriá, exatamente, Simara. O Lucas Lucas, o levantou a mão. microfone tá travado. Você quer falar alguma coisa? Sua mão tá levantada. Mas é isso, gente. Agora uma coisa importante, né? Se vocês quiserem trabalhar com Antártica, tem todo um suporte aí de Viçosa, né? Do Terra Antar, e nós também, nós que estamos fora. É muito legal, porque quem está fazendo a continuidade desse projeto são os alunos, e todos os alunos que eu levei para lá eram alunos da geografia, né? Que foram comigo. E muita Fábio, gente da geografia. Você que está no projeto das Ilhas Oceânicas, sim. O Schaefer passou para você a coordenação? Eu aprovei também o meu já. Agora eu tenho um projeto meu das ilhas, junto com... Então, assim, Fábio, você pode, assim, se não for muito invasivo, se tiver alguém interessado, querer conversar com você, você pode deixar o seu e-mail aqui no chat, porque aí eles podem... Por favor, tirar as curiosidades que eles têm, porque a gente também não tem tanto tempo e você tem um compromisso aí com a aula da UFMG. Não queremos... E quem quiser fazer mestrado, doutorado, vir para cá, vir morar na capital da província, por favor. Por favor, você tá você entra em contato. Oi? Você está na vibe da novela do Imperador, né? Já está quase na hora, né? Lá. Ô, gente, foi um prazer, viu? Obrigado, muito obrigado mesmo. Né? O Fábio já colocou o e-mail dele, quem quiser falar com ele depois, ele responde, ele é atencioso. E agradeço demais, né, conhecer um pouquinho mais sobre a Antártida. E lembrando que também tem um núcleo no sul do Brasil, que é o Jefferson Simões, né? O Jefferson, claro. Que pesquisa o clima, diferentemente do grupo aqui de Viçosa, que é a questão dos solos, né? Isso. E no FMG também tem o núcleo que o Fábio faz parte, que também não só pesquisa os solos, mas ele já falou a questão biológica, a questão ecológica, né? Principalmente. Arqueologia. Bom? É isso aí. A Carla está perguntando para chamar de novo você, eu já digo de antemão que a gente vai agendar um novo dia, porque não dá para falar também do quadrilátero ferrífero. E ele já se predispôs a vir na agenda aí para a gente tentar ver mais para o final, né, do semestre, para a gente conseguir nessa fala. Tá bom? Bacana. Volto para falar das cangas, em breve. Isso. E o problema da água, né? Belo Horizonte vai secar. Água, né? Exatamente. Dos campos rupestres ferruginosos aí, ó. Daqui a pouco você vai fugir para a Antártida, porque lá tem água pelo menos congelada. Belo Horizonte... As pessoas falam, o que vocês procuram na Antártica? O pessoal está procurando ouro? Não, o pessoal está procurando água. Eu acho que a grande disputa geopolítica no futuro da Antártica vai ser mineração de água. Escutem o que eu estou falando. Gente transportando água. E o pessoal pensando em petróleo, ó, se pode. É isso aí, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado a vocês. Um prazer conhecê-los. Até breve. Igualmente. A gente se encontra de novo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. E até, senhores, depois a gente se encontra às 18h30 lá na monitoria.